Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, estamos aqui para a continuação do estudo da lição sobre o milênio, 1000 anos de desolação, a parte 2. Então, no início dos 1000 anos, Jesus volta à Terra, a segunda volta de Jesus. Então, no início dos 1000 anos acontece a segunda volta de Jesus, ele ressuscita os justos, né? E junto com os santos vivos, que são transformados no abrir e fechar de olhos, eles são levados ao céu. E os ímpios são mortos pela presença de Cristo, pela glória do Senhor, né? Eles vão gritar para os montes, caiam sobre nós, e eles então serão mortos, e essa terra então ficará desolada. E os justos subirão ao céu com Cristo e reinarão durante 1000 anos. Nesses 1000 anos, os justos julgarão o caso dos ímpios mortos, o caso de Satanás e também o caso de seus anjos. Aqui o primeiro tópico vem nos perguntando a condição de Satanás durante esses 1000 anos. A letra A, o que acontece com Satanás durante o milênio? Apocalipse 20, de 1 a 3. Explique a cadeia ou as correntes. E como e quando a cadeia é removida. Apocalipse 20, 5, 6 e 7. Então depois você pode ler melhor na sua casa. Então durante o milênio, Satanás ele vai ficar preso a essa terra. Não uma prisão numa jaula, né? Não com algemas, né? Mas as suas condições de prisão é que ele não poderá sair dessa terra. Ele vai ficar contemplando, né, as desgraças que causou. Vai ficar contemplando, então, a terra totalmente desolada. Toda a desgraça que ele causou ao ser humano. Satanás ele não pode sair do planeta Terra e ficará observando, então, né, toda a destruição causada pelo pecado, por sua conduta em tentar o ser humano. E a cadeia de Satanás, então, vai ser removida na segunda ressurreição, quando Cristo novamente retorna à Terra depois dos 1000 anos, agora já com a sentença definitiva dos ímpios, né? E de Satanás e de seus anjos. Então Cristo retorna ao final dos 1000 anos, com a sentença definitiva dos ímpios, de Satanás e seus anjos. Diz assim a nota que nos explica bem. Aqui será o lar de Satanás e dos anjos maus por 1000 anos. Deus o confinará na terra, a fim de que perambule para cima e para baixo ao longo da superfície partida do planeta e contemple os efeitos da rebelião que fomentou contra a lei divina. Então a própria terra será a prisão de Satanás. E ele vai ficar ali contemplando, né, durante 1000 anos, o que o pecado causou, né, o que a sua conduta maligna, o fruto da maldição que ele trouxe sobre a terra. Ao fim dos 1000 anos, Cristo retornará mais uma vez à terra. Ao descer em terrível majestade, ordena aos ímpios mortos que retornem à vida, para que recebam a punição que os aguarda. E quando Satanás, então, for removida essa prisão de Satanás, quando Jesus voltar novamente e trazer os ímpios à vida, Satanás sairá a enganar todos, né? Quando ele ver a cidade divina, a Nova Jerusalém, ele vai arregimentar todos os homens maus, né? Todos aqueles guerrilheiros, aqueles homens que morreram no pecado, vão voltar com seus desejos maus, né? Desejo de vingança, desejo de ódio, de perseguição contra o povo de Deus. Satanás vai ser o grande líder desses homens e vai regimentar a todos para tentar lutar contra Cristo, vão querer tomar a cidade santa, né? Isso você vê em Apocalipse 20, versículos 5, 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, os 1000 anos aqui falando sobre o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. O segundo tópico vem nos falando julgando nações e anjos. A letra A, o que os santos farão durante os 1000 anos, Apocalipse 20, verso 4, Apocalipse 3 e 21, 1 Coríntios 6, 2 e 3. Apocalipse 20, verso 4 diz assim, vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado poder de julgar. Então, durante o milênio, os santos reinarão com Cristo durante o milênio.
e terão papel de julgar os ímpios, Satanás, e julgarão todas as nações, né? Todas as nações que rejeitaram, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, julgarão os ímpios, Satanás e seus anjos. E a nota diz assim: veja isso, disse o anjo, os santos em plena harmonia com Jesus sentam-se em juízo e atribuem punições aos ímpios de acordo com as obras que praticaram no corpo, e estabelecem o que cada um deve receber na execução do julgamento. Vi que tudo isso foi o resultado do trabalho conjunto dos justos com Jesus durante os 1000 anos na Cidade Santa, antes de retornarem à Terra. A letra B. Ao fim dessa obra, o que ocorre com a capital celeste, a Nova Jerusalém? Apocalipse 21, 2 e 10, Gálatas 4 e 26. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia. Então nós vemos aqui, né, a Nova Jerusalém descerá ao final desta obra de julgamento, de penalização dos ímpios, ao final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá do céu e Cristo pisará no Monte das Oliveiras, né, e fenderá o monte, dando lugar a uma grande planície, né? E ali a santa cidade descerá e se encaixará perfeitamente. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde subiu após sua ressurreição e de onde os anjos repetiram a promessa do seu retorno. Diz o profeta: o Senhor meu Deus virá e todos os santos com ele. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14, 5, 4 e 9. Quando a Nova Jerusalém, em deslumbrante esplendor, desceu do céu, repousa sobre o lugar que Deus purificou e preparou para recebê-la. E Cristo, com seu povo e os anjos, entra na Cidade Santa. O terceiro tópico vem nos falando o juízo executivo. Então nós temos 3 fases do juízo, né? A fase investigativa que nós vivemos, que é a colheita das provas, vamos dizer assim. Então vivemos hoje sob a fase do juízo investigativo. Depois vai ter o juízo, a fase judicante, né? A fase judicativa, onde é a fase da aplicação da sentença. E temos a fase, então, executória, a fase executiva, onde Deus executará a sentença. A pergunta A: embora Satanás planeje tomar a cidade, como isso leva a outro juízo? Apocalipse 20, verso 9, 11 e verso 12. Então nós vemos aqui que Satanás, ao ver os ímpios sendo ressuscitados na volta de Cristo após os 1000 anos, ele vai arregimentar para si, né, grande multidão. Vai falar para os ímpios: olha, eu que trouxe vocês à vida. E com grande eloquência vai influenciar a todos esses homens maldosos contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus vai estar protegido dentro da Cidade Santa, né? Então Satanás, vendo os ímpios, ele organiza-os para a batalha, né? Para tomar a cidade. Então ele vai planejar tomar a cidade e, embora planeje, Deus entrará em ação no momento em que ele tentar tomar a cidade, né? Quando ele tentar tomar a cidade, nós vamos ver o que vai acontecer. Então Satanás, né? Ele vai tentar tomar a cidade. E isso vai levar a outro juízo, o juízo de Deus. Quando Cristo remover sua própria presença, Satanás cria maravilhas para sustentar suas afirmações. Então ele vai estar ali na terra, né? Fazendo prodígios, né? Dando força para aqueles mais fracos, fazendo milagres, fortalecendo fracos, inspira a todos com o próprio espírito e energia. Propõe liderá-los contra o acampamento dos santos, visando tomar posse da cidade de Deus. Com o diabólico triunfo, aponta aos incontáveis milhões que voltaram da morte e declara que, como líder deles,
é totalmente capaz de derrubar a cidade e recuperar seu trono e seu reino. Então Satanás vai fazer todo esse plano para tentar tomar a cidade, né? Quando os ímpios ressuscitarem, ele vai arregimentar a todos e também com os seus anjos, né? A letra B, como Deus executa a sentença, Apocalipse 20, verso 9, versículo 10, Isaías 34, versículos de 8 a 10. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que Deus ordena o juízo a partir do momento que Satanás arregimenta as multidões de ímpios e tentam tomar a cidade santa. Deus então entra na fase executiva do juízo, né? Rompe fogo de Deus. E quando Satanás então, e seus seguidores tentam tomar a cidade santa, serão consumidos, né? Os ímpios, todos os ímpios. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Então o juízo de Deus aqui é completado, né? Será completo na fase executiva. Quando nós então percebemos, né? Que quando se fala também, muitas vezes algumas pessoas perguntam, mas será que esse fogo é para sempre, é eterno? Não, segundo a Bíblia, esse fogo não é eterno, né? As pessoas confundem muitas coisas, né? Existem várias crenças que as pessoas vão deturpando, né? O exemplo que o inferno é eterno, o fogo é eterno. Um exemplo aqui nós temos, você pode ler depois aí na sua casa. Vamos ler primeiro aqui a nota, né? Fogo do céu desce da parte de Deus, da letra B. A terra se parte, as armas ocultas das profundezas vêm à tona. Chamas devoradoras surgem de toda a fenda aberta. As próprias rochas brilham como calor. Chegou o dia em que arderão como um forno, e os elementos derretem como as temperaturas extremas, assim como a própria terra e as obras que nelas se vaporizam. A superfície do planeta se parece com uma massa derretida, um vasto e fervente lago de fogo. É o tempo do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Deus executa a sentença aqui agora, né? Agora a letra C. Como sabemos que esse fogo não arderá eternamente? Agora sim, né? Muitas pessoas distorcem esse assunto. Olha, fogo para sempre. Na verdade, o fogo que parte de Deus é um fogo eterno, porque vem de Deus. Mas ele consome o corpo do ser humano ímpio, que vai ser consumido, né? O fogo vai durar enquanto consumir aquele corpo. Depois vai acabar, né? Nós temos aqui o exemplo de Sodoma e Gomorra. Caiu fogo do céu e matou a todos os homens ímpios daquela cidade. Matou a todo mundo que estava naquela cidade ali, homens ímpios, né? Que eram contra a palavra do Senhor. E o fogo deles está queimando até hoje? Não. Da mesma forma, o juiz de Deus. Deus não se alegra com o prazer de ver alguém sofrendo eternamente. O fogo é eterno porque parte de Deus, mas ele consumirá, né? Então, fulano de tal pecou, a sentença dele vai ser, vamos dizer assim, 2 meses queimando. Só um exemplo, né? Tantas horas queimando. Então, conforme a gradação de pecado, será também a sentença, né? Agora, Satanás queimará muito tempo. Então, Sodoma e Gomorra, como foi no passado, assim também, né? Descerá fogo do céu. E esse fogo, né? Ele vai exterminar o corpo dos ímpios, né? Esse corpo, essa matéria dos homens e mulheres que não foram salvos, serão exterminados, né? E eles deixarão de existir eternamente, nunca mais existirão. Deus não tem prazer em ver o ímpio sofrendo a vida toda, igual as pessoas ensinam como é o inferno, né? Depois vamos estudar sobre isso. Então o inferno é naquele momento, que vem o fogo e consome naquele momento ali, né? Conforme o tempo, Deus sentenciar que a pessoa deverá queimar. Depois que passou aquele tempo, a pessoa deixa de existir. Não existe um lugar que a pessoa fica sofrendo a vida toda, né? Igual algumas pessoas ensinam. Isso não tem base bíblica, né? Então, assim como aconteceu no passado, como Sodoma e Gomorra, assim também, né? Deus executará o juízo, descerá fogo do céu, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre, queimarão muito tempo, e os ímpios serão exterminados pelo fogo e deixarão de existir eternamente.
O quarto tópico vem nos falando destruição dos ímpios. Como podemos comparar a purificação final com o dilúvio no tempo de Noé? 2 Pedro 3, 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão, Então nós vemos aqui, irmãos, a destruição dos ímpios, do pecado, do mal, de Satanás, a destruição da desobediência, é comparada a uma purificação também, né? Noé, assim como ocorreu nos seus dias, no tempo do dilúvio, Noé pregou 120 anos. E as pessoas rejeitaram, ouviram a mensagem, mas rejeitaram, não deram ouvidos à palavra do Senhor. Hoje também, a palavra de Deus, a palavra de advertência é dada, mas muitos estão rejeitando. No passado, a terra foi purificada, com a água, pelo dilúvio, e muitos foram pegos de surpresa. Somente Noé e sua família, os justos, que foram salvos, foram fiéis e foram protegidos. Nos últimos dias também, somente os justos serão protegidos, somente os fiéis serão protegidos. E agora, na última parte da história do mundo, a terra será purificada agora com fogo e enxofre. No tempo de Noé, foi com água pelo dilúvio. Agora, todos aqueles que recusam a Cristo nesses últimos dias, que ouvem a palavra de advertência, mas não dão ouvido, serão destruídos pelo fogo. Mas os justos serão protegidos, estarão com Cristo na cidade santa. E esse fogo destrói os ímpios e purifica a terra. Purifica a terra. E o povo de Deus terá um novo recomeço, assim como aconteceu no após o dilúvio. Diz assim a nota: enquanto o fogo da destruição envolvia a terra, os justos repousam em segurança na cidade santa. A segunda morte não tem poder sobre os que participam da primeira ressurreição. Dos que participaram da primeira ressurreição. Ao mesmo tempo em que Deus é um fogo consumidor para os ímpios, é tanto um sol quanto um escudo para o seu povo. Apocalipse 20, verso 6, Salmo 84 e 11 e o livro Grande Conflito, página 673. O mesmo fogo que consome os ímpios também purifica a terra. Ele varre quaisquer vestígios de maldição. Nenhum inferno a arder pela eternidade manterá diante dos remidos as terríveis consequências do pecado. A letra B, qual será o alcance dessa destruição? Malaquias 4, de 1 a 3, Salmos 37, verso 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Essa destruição, diz aqui Malaquias, pois eis que aquele dia vem como ardendo, como forno. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem ramo nem raiz. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e da salvação, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Então, a destruição terá um longo alcance, será de grande amplitude. Toda a terra será destruída, todos os ímpios não existirão mais, deixarão de existir. Está escrito em Salmo 37, verso 10. Pois ainda por um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá mais. Então os ímpios não deixarão de existir, essa terra será destruída e ao mesmo tempo também depois será purificada. O mesmo fogo que consome os ímpios também purifica a terra. E assim os remidos terão o seu novo lar, no novo céu, numa nova terra, na presença de Jesus. Então vemos aí, irmãos, que essa destruição terá uma grande amplitude na vida dos ímpios, Deixarão de existir eternamente. O quinto tópico, a terra purificada. A letra A. O que acontecerá com o céu e a terra que conhecemos? Apocalipse 21, verso 1 a 5. Então, ao que o universo se unirá? Apocalipse 5 e 13. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas.
E disse-me, escreve porque estas palavras são verdadeiras. Então temos aqui, irmãos, que haverá um novo céu e uma nova terra. Esse céu e essa terra que nós estamos passarão, né? Serão destruídas e serão renovados, né? Deus purificará essa terra. Somente os fiéis terão a oportunidade de viver nesse novo céu, de viver nessa nova terra. A letra B. Diante da realidade, o que devemos nos perguntar? Então, só voltando um pouquinho, então, aqui é a questão A, né? Deus vai purificar toda a terra, né? Pecado e pecador não vai mais existir. Haverá um novo céu, uma nova terra, tudo novo, tudo transformado. Onde nós queremos estar? Onde nós passaremos a eternidade? Com Cristo? Ou deixaremos de existir para sempre, assim como os ímpios? A nossa escolha é hoje, né? Devemos fazer essa escolha. A letra B, diante dessa realidade, o que devemos nos perguntar? Hebreus 3, 7 e 8. Irmãos, a verdade é que Deus está a todo momento, no passado, no presente, hoje, tocando no coração do ser humano para tomar uma decisão, né? Deus está tocando em cada coração nesse momento, passando em cada vida. Jesus está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra e vou estar com você, quero te salvar, né? Hoje ainda temos o tempo da graça, ainda vivemos no tempo da graça, mas um dia essa porta da graça irá se fechar. Nós aprendemos aqui nessa lição, né? Nós vimos aqui que existem dois grupos, o grupo dos ímpios e o grupo dos justos. Em qual grupo nós estamos, né? Hoje ainda há oportunidade. Vemos aqui qual será a sentença dos justos e também qual será a sentença dos ímpios. Hoje ainda temos a oportunidade de termos uma boa recompensa diante de Deus. A porta da graça está aberta, o Espírito Santo está tocando em cada coração. Tocando em cada coração. Será que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo nesse momento? E cabe a nós a decisão, né? Hoje é o tempo da salvação, mas esse tempo irá passar. E o que nós iremos fazer depois? Depois que passa esse tempo da salvação, irmãos, da porta da graça, não tem mais como, né, resolver. O tempo que se chama hoje, devemos tomar a nossa decisão e ao lado da verdade. E ao lado de Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo está tocando em nossos corações, né? Diante dessa realidade, devemos nos perguntar: estou me preparando para um dia me encontrar com meu Salvador? Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então o Espírito Santo hoje está tocando em cada coração, em nossos corações, para nos arrependermos dos nossos pecados, para irmos a Jesus e aceitarmos o seu sacrifício e os seus méritos por cada um de nós. Nós devemos fazer essa parte, né? Que é aceitar a Cristo e nos tornarmos fiéis à sua vontade. Agora é que devemos despertar e fazer um esforço decidido para aperfeiçoar o nosso caráter. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, o que vocês estão fazendo na grande obra de preparo? Estamos preparando a nossa vida, irmãos, para ter um encontro com Cristo? E como será esse encontro? Para receber a recompensa dos justos ou para receber a recompensa dos ímpios? Queridos amigos, irmãos e irmãs, que Deus nos ajude para compreendermos a sua palavra.